Oi, gente, olha eu aqui de novo. Eu acabei de fazer um vídeo, de gravar um vídeo sobre Jó, capítulo 20. E lá fala sobre o veneno das víboras, das serpentes, né? Então eu falei para vocês que nesse vídeo que eu iria dar uma explicação a respeito das serpentes e da simbologia que existe da serpente, tanto nas religiões do Egito, quanto na simbologia de um modo geral, tá bom? E na Bíblia ela é muito falada, né? Então vamos lá entender sobre esse réptil. Aqui eu tô mostrando aqui para vocês, eu tenho um perfume que ele chama Mussamã, é da Latafa, e significa veneno em árabe. Mussamã significa veneno em árabe. E quem traz o veneno? O veneno da serpente, ele geralmente ele é usado para, aqui ó, tá vendo aqui a serpente? Ele é utilizado na medicina, né? Mas e na Bíblia? Esse perfume é maravilhoso, tá, gente? Ó, chama-se Mussamã. Aqui, ó. Tá vendo aí? A serpente, maravilhoso. Mas não foi do perfume que eu vim falar das serpentes. Mas como eu tenho essa imagem dessa serpente, ó lá, vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui, ó, tá vendo? Maravilhoso. Então, se fala muito sobre as serpentes. Inclusive, existe até, principalmente no meio religioso, existe uma caça às serpentes, né? A gente tem aqui em São Paulo o Instituto Butantan, eles também sofrem bastante em relação à perseguição a estes pequenos réptil, né? Por conta justamente dessas informações que não são informações corretas a respeito deste ser mitológico e que existe, enfim, tá bom? Então, eu vou falar primeiro sobre, não vou me aprofundar, mas eu vou trazer aqui algumas informações. Por exemplo, lá em Gênesis 3, no capítulo 3, fala, por exemplo, da Narrage. Narrage é a serpente, né? A Narrage que aparece como um ser que engana a primeira mulher, a Ixá. Ixá é mulher em hebraico. Ou seja, ela, na verdade, ela entra nessa narrativa de Gênesis como que eu posso dizer? Como aquele ser que criva o primeiro casal humano a errar o alvo, que seria justamente as ordens de Deus, a eles desobedecerem a Deus. Na verdade, Deus deu a ordem a Adão, para que Adão não comesse, né? Para que eles não comessem do fruto que existia lá no Éden. Éden significa jardim, mas principalmente significa jardim dos prazeres, tá? Então, foi a primeira tentativa de colocar o ser humano contra Deus, ou seja, desobedecer às ordens de Deus. Para isso ela existiu. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês o seguinte: a Narrage aparece como um ser que engana a primeira Ixá, a mulher, ou seja, ela entra na narrativa como um crivador, né? Aquele que criva o ser humano a errar o alvo, que são as ordens de Deus, ou seja, as obediências, né? Para com Elohim, o Deus Criador. No livro de Números, quando o povo começa a reclamar, e aí o Senhor, Deus, ele envia serpentes venenosas para matar o povo de Israel, né? Para que eles morressem, eles estavam sendo rebeldes, então é assim que funciona com Deus, tá? Então, e aí o que acontece? O povo se arrepende de ter falado mal de Deus, falado mal de Moisés, que era o líder,
E então o que Deus faz? Ele pede que Moisés confeccione uma serpente de bronze e coloque pendurada para o povo que ia ver aquela serpente, eles pudessem se curar, tá? Então, esse é um ponto. Então, tá lá em Números 21, tá bom? Em Marcos, capítulo 16, versículo 18, fala o seguinte, que, enfim, quando houver aquele tempo maravilhoso, quando o Messias vir, o Cristo, enfim, o que vai acontecer? Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, ou seja, mesmo que seja da serpente, esse veneno não lhes fará mal, né? Colocarão as mãos nos doentes e estes doentes ficarão curados. Ou seja, a serpente está sempre ligada também à cura, tá bom? Em Apocalipse já tem um alerta que a serpente que está lá é a antiga serpente que estava no Éden, porque no Apocalipse o livro termina também de volta com a cidade de Jerusalém construída, com a gente sabendo quem é o Deus de Jesus, o nome verdadeiro de Jesus e a Jerusalém que desce do céu, né, para habitar essa terra. Daí eu não entendo porque que o povo quer ir para lá, sendo que a Jerusalém vai descer perfeita aqui neste mundo, né? Então, nesse período, quando o Messias voltar, quando houver essa reconstrução do cosmo, do mundo, tudo, vai acontecer isso, que as serpentes, né, que pegarão em serpentes e beberão algum veneno mortal, e isso não nos vai nos fazer mal. Uma outra parte onde tem sobre as serpentes é em João 3. Deixa eu ver se eu encontro aqui. João 3, quando é dito que, imagina quando eles verem o Filho do Homem sendo colocado como, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, para que haja cura para os filhos de Israel, assim Jesus será levantado como uma serpente para todo aquele que nele crê tenha, tenha vida e vida em abundância. Cadê? Deixa eu ver aqui. Se eu encontro, João, o trecho, né, que fala justamente sobre a serpente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, peraí. Aquele que vem do alto, assim, ele é aquela questão, o pai ama o filho. Aquele que vem do alto está acima de tudo. Aquele que é da terra, sendo da terra, fala a partir da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aquele que viu... Ai, cadê? Onde que tá? Nossa, agora encontrar é que eu peguei... aqui é assim, gente, é tudo orgânico, tá? Nascer das águas do Espírito, que é a questão do Nicodemos. Ai, gente, cadê? Eu tô certa, peraí. Mas é um trecho onde ele diz... É no capítulo 3, gente, tá? E quem pode atribuir com... Ui. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Achei. Aqui, ó, a parte que diz assim, João 3,12. Se vos falo das coisas da terra e não credes, como crereis se vos falar das coisas do céu?
E aí ele diz assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, né? O Filho do Homem, aí ele vem, o Filho do Homem, como Moisés elevou a serpente no deserto. Assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, assim como Moisés, que foi o líder do povo judeu lá no deserto, levantou a serpente de bronze para que todos aqueles que olhassem para ela ficassem curados, assim Jesus também foi erguido no madeiro como uma serpente, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida em abundância. Agora eu vou ler para vocês o significado da simbologia da serpente de outras formas, de outro modo, que não é da Bíblia, tá bom? Assim vocês, quando verem algum ou perfume, ou frasco de perfume, existe outro perfume também muito famoso, o XS ou XS, da Paco Rabanne também, que vem uma serpente, ele tem cheiro de pipoca, aquele pipoca caramelada, aquele perfume. E então, para você ver a simbologia em outros lugares. Vamos lá? Eu vou ler para vocês aqui, tá? Uma parte aqui do que eu anotei, aqui, a serpente. A serpente, ela é um animal venerado pelos egípcios. Se você for observar a coroa do faraó, ele tem uma serpente, né? Então, olha só, o animal era venerado pelos egípcios. A serpente, ela simbolizava os ciclos do tempo. Por isso, se você não conhece o símbolo do Ouroboros, que é justamente como se fosse o formato do 8 também, o infinito, né? O infinito lembra também uma serpente. A letra S também lembra uma serpente. O Samer também lembra uma serpente enrolada. O Samer é uma letra hebraica. Que mais? O Ouroboros, se você procura aí na internet, você vai saber o que é o Ouroboros, que é justamente a serpente buscando o seu próprio rabo. É assim mesmo, gente. E que mais? É isso. O Ouroboros. Ah, sim, o símbolo da medicina também, tem as duas serpentes, né? O símbolo do comércio também tem as duas serpentes, tem também a questão da Kundalini, né? Que é justamente, se você for observar, a sua coluna vertebral também, ela tem um formato de uma narragem, de uma serpente, tá? Então, vamos lá. Ela simboliza os ciclos do tempo, o fogo por conta do seu veneno, né? A serpente, ela tem esse veneno, né? E muitos medicamentos, a indústria farmacêutica se utiliza, sim, do veneno de serpente para produzir muitos medicamentos, às vezes até medicamentos comuns, para quem tem pressão, para quem tem várias coisinhas aí, tá, gente? Se eu não me engano. Então, ela representa o fogo por conta do seu veneno e a água devido ao seu movimento ondulado, né? Você sabe que a serpente, ela tem, assim, um movimento bem ondulado. Ela representa também a renovação e por trocar de pele, sim, a serpente, ela troca de pele, ela evocava também proteção, saúde e sabedoria. Vocês lembram que Jesus diz assim: sedes mansos, dóceis como uma pomba, mas sagaz como uma narragem, sagaz como uma serpente. Ou seja, tenham a sabedoria que as narragens, que as serpentes têm, tá bom? Ele não estava contra ela, ele estava apenas dizendo para que a gente seja precavido, seja sábio como a serpente, tá? E manso como uma pomba. Então, olha só, ela representa proteção, saúde e sabedoria. Quando eu falo aqui que ela representa saúde, proteção, não sei o quê, não é para você pegar uma serpente e fazer uma serpente de amuleto. Não é isso, não é para você fazer uma seguló. Não é. Eu tô te dando informações a respeito para quando você olhar agora, você ter
você entender do que se trata. Não é para você sair andando com uma serpente ou fazendo amuletos, não é nada disso. Só o conhecimento dela já te ajuda em muitas situações, tá? Então, olha só, lembre-se o que Jesus fala. Lembra da palavra de Jesus. Serpente, quando você vê uma serpente, opa, eu tenho que ser sagaz, eu tenho que ser esperto, eu tenho que ser astuciosa. Às vezes, sim, a gente tem que ser, até para a gente se proteger de algumas coisas. Você não precisa falar tudo, enfim, você tem que ser sagaz, tá? Como uma serpente, você tem que ter a sabedoria da serpente. Então, olha só, não é para você andar com a serpente, nada disso. O fato de você saber sobre algo já te protege, tá bom? Então, olha só, ela evocava proteção, saúde e sabedoria. Devido a esses atributos, a serpente era um talismã muito poderoso. É aquilo que eu falei, não é para você transformar a serpente num deus ou num amuleto, numa cegulote. Não é isso, tá? Eu acho que mais do que tudo, a tua intenção é o que é poderosa, tá bom? Então, ó, devido a esses atributos, a serpente era um talismã muito poderoso, presente em joias e em adereços. Olha, vocês podem observar as joias da Bulgari, que são belíssimas. A professora Silvia Belestrini, ela é uma design de joias maravilhosa da Bulgari. E ela trabalha muito ou fazendo as flores, ela é muito inspirada nas colunas italianas, ou que é o símbolo da Bulgari, são as serpentes, né? Então ela faz aquele colar que todo mundo agora tem. Às vezes você vai ali se você anda na 25 de março, é um lugar aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Os Xing-Lings, eles produzem tudo muito semelhante, né? Tudo assim, muito, muito parecido, mas não é, porque uma joia daquela custa em torno de R$500.000, R$1 milhão, né? Lá eles vendem bem baratinho. Por quê? Porque ela é cravejada de diamantes, tem pedras preciosas, tem um trabalho ali de design maravilhoso. Além do que, você não compra apenas a joia em si, você compra a história que é contada daquele fabricante. E uma outra questão é que você tem a garantia ad eterna quando você compra um produto que não é falsificado, por exemplo, que não é que você compra da Bulgari, eles te dão assistência ad eterna, né? Você troca aquilo e se der algum problema e não, eles trocam. Por que eu tô falando em relação a essa questão de ter um produto falso ou não, o original? Eu comprei há um tempo atrás um relógio para o meu marido e ele deu um probleminha, trincou o vidro, é uma marca francesa, e aí eu fui atrás, né, para arrumar. Eu digo, agora já foi, né? E eu fui num outro lugar que não era o lugar original. O moço disse assim, olha, não tem como eu fazer. Porque eles fazem para que chegue na loja diretamente, eles arrumem, eles façam tudo mais. Aí eu entrei em contato com o fabricante e tal. Esse relógio foi para Paris, né, para Paris. Demorou assim um tempinho lá, 2, 3 meses, sei lá, e voltou. Ele bem perfeito. Paguei uma pequena taxa só e voltou perfeito, ou seja, essa questão da assistência de você saber que você está comprando um produto que é original, que é legal, que tem assistência e tudo, é muito legal, é bom isso te dá segurança, né, também. Então, o que acontece é, essa serpente, como eu tô falando aqui, ela tá presente em muitos, você vê que nessa tampa desse perfume, por exemplo, aqui eu vou mostrar pra você, ó. Aqui, tá vendo? A tampa, ela é pesada, essa tampa. Tem essa serpente, né? Então, quer dizer, usada em joias, em pulseiras,
cravejadas de diamante, enfim, como eu tô contando essa história aí da Bulgari, né? A Bulgari é uma grande joalheria, também vende perfumes, acho que vende roupa, não tenho certeza, mas eu sei que joalheria, ela é incrível. Incrível, incrível, incrível. E a professora lá, a Silvia, o nome dela, Silvia Belestrini, maravilhosa. Ela adora, ela ama as pedras brasileiras, só para vocês terem uma ideia, né? A turmalina Bahia, então, a turmalina Paraíba, meu Deus, faz um sucesso lá nessa empresa, né? Olha só, então, olha, o que acontece? Ela está presente em joias e adereços. De fato, para a maioria dos povos, a serpente tem um papel bastante multiforme. Eu visitei há pouco tempo também uma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, que era sobre o Peru, né? Sobre os incas e tudo, e lá também tinha essa adoração à serpente, né? Por conta dela trazer a vida e ser também um símbolo de morte. Bem interessante o que tinha lá. Então, olha só, um papel bastante multiforme como símbolo, né? Em diversos cultos africanos, ela é venerada como espírito ou divindade. Nas culturas da América Central, como eu estava falando agora, a serpente ela é emplumada. A serpente ela é emplumada, chamada de Quetzal. Quetzal. E ela representa o cosmo. O cosmo é o mundo, gente, tá? A palavra cosmo, ela é uma palavra grega que representa mundo, significa mundo. Então, ela representa o cosmo. Na China, a serpente está ligada a um ser... peraí. Na China, ela está ligada à terra e à água, como um símbolo yin. Por isso que na China tem esse sistema de yin e yang, né? O yin e yang, o masculino e feminino. Portanto, entre os hindus também, as najas, né? São as serpentes, são mediadora entre os deuses e homens, ora benfeitoras, ora malfeitoras, né? A serpente, por exemplo, na Kabbalah, eles utilizam a serpente, a Kundalini, né? Eu acho que é no sistema indiano também. A serpente Kundalini, né? Enrolada na base da coluna vertebral, aqui perto, que vai aqui do nosso cóccix até aqui a parte da nossa nuca, né? Você estuda um pouco mais profundamente sobre isso, você vai entender. Então, olha só, ela é enrolada na base da coluna vertebral e é considerada a sede da energia do mundo, a energia cósmica, né? Imagina. Nossa. Um símbolo da vida e da libido. Você sabe o que é libido? Você ainda tem libido? Libido é o desejo, né? Desejo. É o desejo pela vida, é o tesão pela vida, o tesão pelas coisas, o tesão de existir. Também está relacionado à questão erótica, à questão do amor sexual, à questão da geração de vida, né? Porque se você não tem libido, você está morto, né? Na mitologia nórdica, a serpente é chamada de Midgard. Ela rodeia a Terra como um disco, simbolizando a ameaça permanente à ordem do mundo. Claro, né? Imagina só. A serpente vem para te crivar, para saber se tu é realmente fiel ou não a Deus. Aí alguém chega para você e diz assim: toma aqui para você, se nutre desse conhecimento, né? Mas Deus disse que não é para você se nutrir com ele. Você ainda dá para o seu marido ou para sua esposa aquele fruto que é, digamos assim, proibido, que não é para você ter. E aí acontece, né, as confusões, não é mesmo?
Por exemplo, eu costumo dizer aqui para vocês, como aqui o meu público é masculino, 75% é masculino, eu costumo dizer para vocês, você tem que ter atenção aí quando você é adicto ou você é viciado, por exemplo, em ver coisas, né? Então, quando você traz esse, digamos assim, esse conhecimento para a tua vida, lá para tua cama ou para, sei lá, para o teu relacionamento, você começa a colocar veneno na tua cama e não aquilo que é gostoso mesmo. Vocês entenderam do que eu tô falando, né? Então, não coloque o veneno da serpente na sua cama, tá bom? Eu sei que tem muitos meninos que são viciados num monte de coisinhas aí, de olhar, porque homem é muito visual, né? Olhou, já tô pensando um monte de coisa, não é assim? Então, muita atenção com o que vocês olham e com as serpentes que estão rodeadas aí, tá bom? Então é esse, eu trouxe para vocês essa informação sobre as serpentes, porque as serpentes são muito maltratadas, né? O povo religioso, como a serpente, tem que pisar na cabeça da serpente. Sim, é um texto literário, né? É uma forma de literatura, então você tem que saber ler essa literatura, compreender o que significa, né? A simbologia deste animal que foi feito por Deus, tá? E que ele veio, sim, para mexer ali em alguma coisa que está dentro da gente, né? Ele veio nos crivar para saber se a gente era fiel ou não a Deus. Essa é que é a verdade, tá bom? Aqui eu fico com mais essa explicação sobre a serpente. Vou baixar aqui um pouquinho para você ficar aí olhando aí a serpente. E aí, se você gostar, de repente você se interessou por esse perfume, ele chama Ossaman White, Ossaman White Intense ou Intense White, White Intense, Mussaman White Intense, ele é da empresa Latafa. E eu indico sempre que você, se você quiser comprar, você pede lá pro pessoal da France Perfumes, tá bom? Então é isso. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui. Então, essa foi a informação sobre a simbologia da serpente. Eu volto com mais símbolos, né? Eu tenho alguns outros símbolos. Por exemplo, você sabe o que significa a Magen David, ou o pentagrama, ou a serpente alada que tem no caduceu, né? No caduceu da medicina, ou, deixa eu ver, o olho de Horus. Você sabe o significado da cruz, por exemplo? Então, tem bastante símbolos que estão na Bíblia e estão por aí, ao nosso redor, para que a gente possa saber ler os símbolos, para que a gente possa conhecer também o jogo da vida, tá bom? Grande abraço para todos. Tchau, tchau.